Glória a Deus. Dudu, Deus te abençoe. Oi, amém. Amém. Glória. Você está com o microfone? Glória a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Quero já pedir a pessoal da projeção, coloca para mim Provérbios capítulo 24, o verso 10. Glória a Deus. Só reforçando aqui sobre os avisos. Pastor Carlinhos falou sobre o dia 14, nós vamos ter o cinema, né? É um episódio que foi liberado somente para as igrejas, né? A nossa igreja conseguiu acesso, que é do The Chosen, que é sobre o nascimento de Jesus. Então vai ser um dia espetacular e você já pode adquirir o seu kit. Você pode adquirir o seu kit, o baldinho de pipoca, com o seu copinho, né, de refrigerante, de suco. Então você já pode entrar em contato e esse kit vem personalizado. Então você vai adquirir já esse kit, mas não é obrigatório. Mesmo se você não adquirir, você pode vir e assistir o filme, vai ser demais, né? E inclusive tem uma surpresa nesse dia 14, irmãos. O pastor Eltim pede para eu avisar que no dia 14 vai ser a apresentação do Dom aqui. Então o Dom vai ser apresentado, né? Então você tem a oportunidade de vir participar, trazer um mimo, né, pro Dom. O Eltim fala tanto do Dom, né, irmãos? Quantos aqui recebe fotinho do Dom no celular? Deixa eu ver, tem um monte de gente. Então, o Dom já é conhecido aí no meio da igreja, glória a Deus. E também, eu achei que está, mas nós já lançamos o acampamento, irmãos. A inscrição do nosso acampamento. O acampamento vai ser em abril, dia 11, 12, 13 de abril. E as vagas são limitadas, irmãos. Então lá tem uma limitação. Se você quiser garantir, já nos procure para garantir a sua vaga. Porque tem a igreja de Uberlândia, de Catalão também. Nós abrimos para as outras igrejas. Então já é importante você procurar a secretaria, pode me procurar também, para garantir a sua vaga no acampamento. O ano passado foi demais, irmãos, foi um momento assim sobrenatural. Vai ser no mesmo lugar, obrigado, Chiquinho. Vai ser no mesmo lugar, ali na Águas Vivas, um lugar de excelência, e com certeza Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Diz assim, Provérbios capítulo 24, verso 10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, como foi compartilhado aqui, tudo que o Senhor já moveu nesse lugar, sobre as práticas espirituais, como o pastor Carlos citou. Desde quando nós iniciamos essa reunião com uma palavra, nós podemos sentir a Tua presença aqui nesse lugar, a Tua presença é muito forte aqui nesse lugar. E nós nos rendemos diante de Ti, meu Pai. Nós queremos nos desarmar diante de Ti. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor traga aqui, meu Pai, direção, resposta. E eu quero, na condição de Teu servo aqui, meu Pai, me esconder de trás da cruz do Senhor, para que o Senhor cresça, apareça, e que o Senhor seja exaltado aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui diz então, que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a minha força vai ser pequena. Eu tenho falado aqui na oração pela manhã, inclusive já quero reforçar, né? Oração pela manhã todos os dias, às 6 horas da manhã, nós abrimos a porta da igreja, você pode vir participar conosco desse momento. Nós temos falado, né, Juliano? Juliano está ali, estamos firmes aqui todos os dias. Irmãos, sobre a força de uma atitude, principalmente nos momentos de adversidade. A Bíblia está dizendo aqui que se na adversidade, sabe, se eu me mostrar fraco, se eu me mostrar desculpa, cadê o versículo lá? Se eu me mostrar fraco no dia da angústia, a minha força, ela vai ser pequena. E eu tenho falado sobre isso, irmãos, sobre nós nos posicionarmos, sobre nós termos atitudes
diante das situações adversas, diante das dificuldades. Porque muitas vezes, quando o vento é forte demais, nós temos a tendência de retrair, de segurar, de se afastar, de se isolar. Mas o mais importante é que você possa encarar, porque só assim, irmãos, você vai viver o melhor de Deus. Então, existem alguns elementos muito importantes para que você tome uma atitude. O primeiro deles é coragem. Nós precisamos ter coragem. Coragem não é ausência de medo, irmãos. Coragem é você ter personalidade, é você enfrentar. Quando você pega lá o exército de Israel, um gigante estava lá desafiando o exército de Israel, irmãos. Todo o exército ficou paralisado por causa do medo. Mas de repente Davi chega, ele se apresenta. O que esse incircunciso está falando contra o exército do Deus vivo? Davi certamente teve medo, mas Davi controlou o medo. Davi dominou o medo. Então, irmãos, nós não fomos criados para sermos dominados. Nós fomos criados para dominar. Então, para que nós possamos tomar atitudes diante das situações adversas, nós precisamos ter coragem. Coragem. E aí você vê que mesmo Davi olhando aparentemente, ali estava desenhado um quadro de derrota, porque era um gigante. Mas Davi, ele tira aquela luta do natural e leva para o espiritual. Ele diz, olha, você vem contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi teve coragem. E aí, irmãos, para tomar atitude também, não só coragem, mas ser mais otimistas. Que Deus nos livre do pessimismo. Esse é um outro ponto que eu tenho falado muito, sobre nós sermos mais otimistas diante das situações, a forma como nós enxergamos a vida, a forma como você olha a sua família, a forma como você olha o seu emprego, a sua empresa, a forma como você enxerga a igreja, a forma como você enxerga a célula. Como que você enxerga, irmãos? Assim você vai determinar como vai ser. Está diante dos seus olhos. Você vê que Moisés, ele envia 12 espias para espiar a terra. Os 12 traz um relatório. Dos 12, 10 traz um relatório pessimista. Irmãos, e o pessimismo é uma coisa que pega. Porque você percebe que diante daquele relatório negativo, foram milhões de pessoas que morreram no deserto, que desistiram no meio do caminho. Porque foram pessimistas, mas 2 deles disseram, olha, nós vamos subir, nós vamos conquistar, vai dar certo, ainda que naquela terra tem gigantes. Então, irmãos, fica muito claro na palavra de Deus. Os 2 que disseram que ia dar certo, o que aconteceu? Deu certo, conquistou, mas os 10 que disseram que não ia dar certo, morreram no deserto, não desfrutou. Então, olha a importância de nós termos uma atitude otimista, de coragem, e não pode faltar também fé. Irmãos, não podemos, agir somente pela razão, nós precisamos agir pela fé, nós precisamos acreditar. Acredite em Deus, na força do poder do Senhor, acredite em você. Como o apóstolo Paulo diz, ele fala, olha, uma coisa eu faço, não é ninguém que faz para mim, sou eu que faço. Eu esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Somos nós precisamos acreditar. Irmão, se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Você precisa acreditar no seu potencial. Então é importante demais, irmãos, nós termos atitudes, mesmo que as situações estejam adversas. E a palavra está recheada, não são só esses casos que eu estou citando. Está recheado de pessoas, mesmo que tudo era contrário, eles tomam uma atitude, eles determinam ali um posicionamento e as coisas mudam na vida deles, por causa da atitude. Eu estava pensando, quem é o rei da selva? Quem é o rei da selva, irmãos? Leão, não é? Mas eu quero te perguntar, o leão, ele é o mais forte? Não é. O leão, ele é o maior? Também não é. Ele é o mais rápido, Andrezão? Não é. Então por que o leão é o rei da selva, irmãos? Vocês sabem dizer por que o leão é o rei da selva? Porque ele tem atitude. Escuta isso, irmãos. Você não precisa ser o maior. Você não precisa ser o melhor. E nem o mais rápido. Você só precisa ter atitude. É isso que Deus espera de mim e de você. E eu quero citar aqui uma passagem com vocês que está recheada de atitude. Recheada de atitude. Atitude aqui na terra, atitude dos céus. Porque uma coisa provoca a outra.
Lá em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, fala de um pai que estava desesperado. Jairo, a sua filha estava morrendo, ele corre até Jesus, ele tem uma atitude, e quando ele chega diante de Jesus, Jesus, minha filha está morrendo, Jesus prontamente segue o caminho, e vai em direção à casa de Jairo para curar. Irmãos, no meio do caminho, Jesus para, no meio da multidão, e ele diz, alguém me tocou. Mas como assim, Jesus? Muitas pessoas te apertam. Ele fala, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Irmãos, Jesus parou naquele momento, não era o momento de parar, vocês concordam comigo? Porque a menina estava morrendo, não era o momento de parar, mas ele parou, porque ele falou, de mim saiu o poder. E aí aquela mulher se apresentou, era uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia, ela foi curada, restaurada. Irmãos, Jesus fez uma obra completa, nós vamos falar sobre isso. E naquele momento chega uma pessoa e fala assim, não precisa atormentar mais o mestre, porque sua filha já morreu. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus ignorou a voz daquelas pessoas e continuou o caminho. E aí depois que ele continua o caminho, ele chega lá e ele ressuscita a filha de Jairo. Mas por que eu estou citando toda essa passagem? Irmãos, está lá no livro de Marcos, capítulo 5. Porque em todo o tempo, nós vemos atitude. Nós vemos um pai tendo atitude, nós vemos Jesus tendo atitude, nós vemos uma mulher tendo atitude. Sabe, isso provoca um ambiente de milagre. Quando nós agimos, nós construímos um ambiente de milagre. Nós fornecemos a Deus uma matéria-prima para que alguma coisa aconteça. E aí, eu quero focar aqui com vocês dentro dessa passagem aonde fala sobre essa mulher. Porque essa mulher, irmãos, aqui ela teve uma atitude muito ousada. E dividindo em 3 partes, primeiro eu quero falar sobre os adversários que ela precisou vencer. Porque por mais que nós enxergamos no final, uma mulher sarada, curada na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, mas às vezes nós temos a tendência de olhar somente o resultado e não entendemos o processo. E assim é na vida real. Quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e admiramos, e falamos, nossa, que bênção, como essa pessoa construiu, como essa pessoa chegou ali, porque a nossa tendência como ser humano é olhar de fato os resultados, nós olhamos os resultados, mas muitas vezes nós não nos interessamos pelo processo, nós não queremos saber dos bastidores, o que aconteceu. Então hoje pode ser que você ocupe uma posição confortável, uma posição que você sonhou lá atrás, mas só você sabe o preço que você pagou para chegar até aí. Só você sabe o quanto doeu, só você sabe o quanto te machucou, só você sabe quantas noites você não dormiu. Então a gente vê essa mulher desfrutando de uma vida abundante, mas o processo foi dolorido. Então nós vamos falar sobre os adversários que ela precisou vencer, nós vamos falar das virtudes dessa mulher que foi necessário para ela conquistar, e nós vamos falar também sobre a ação completa de Deus na vida dela. Então, irmãos, a primeira coisa que essa mulher precisou vencer foi a enfermidade, foi a fragilidade, foi a fraqueza. Sabe por quê, irmãos? São 12 anos sofrendo de hemorragia e sangue saindo. Imagina o quanto essa mulher estava fraca, e ela não tinha como fugir do seu problema, irmãos. Porque muitas pessoas têm a tendência de fugir do problema. Se ela tem um problema aqui, ela foge para cá. Se ela tem um problema para não, deixa isso para lá. Ela vai adiando, ela vai fugindo. Essa mulher não tinha como fugir. Ela não tinha para onde ir, porque se ela fosse para um lugar mais distante possível, a hemorragia estava com ela. Então, pior do que lidar com fatores externos, é lidar com fatores internos. É quando está dentro de nós. É quando você não tem para onde correr. Não tem como você se afastar do problema. Sabe, então, irmãos, assim, aquela situação deixou ela muito fraca, deixou ela muito debilitada. E eu quero te perguntar nessa manhã, o que tem te deixado fraco? O que tem te tirado as suas forças? Sabe, o que é? Em qual área da sua vida que você está se sentindo frágil? Em qual área da sua vida que você está pensando em desistir? Sabe, como está o seu coração? Eu tenho certeza, irmãos, que aquela mulher lidava com esse sentimento todos os dias. Porque foi muito tempo. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha e ela não conseguia resolver. Sabe, irmãos, as fraquezas que nos envolvem no dia a dia, elas tentam nos destruir.
Mas o desafio do Senhor nessa manhã para nós é que nós sejamos maiores do que as nossas fraquezas. Nós precisamos ser maiores. Sabe por quê, queridos? Deus, Ele é maior do que todas as coisas. A Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Escuta, Deus já está acima de todas as coisas. Deus está acima da enfermidade. Deus está acima de qualquer doença. Deus está acima de qualquer tribulação. Sabe, Ele já está. Mas o que Deus quer fazer com nós é que nós sejamos maiores também. É que junto com Ele nós possamos vencer. Esse é o desafio aqui. E foi isso que essa mulher buscou, irmãos. É ser maior. Aquela mulher venceu a fraqueza. Aquela mulher venceu a hemorragia. Às vezes você está aqui e você está padecendo de alguma enfermidade, irmãos. Sabe, você está no lugar certo. Você pode vencer. Amém? Então, queridos, esse foi o primeiro ponto. Essa mulher venceu a sua fragilidade, ela venceu a fraqueza, ela venceu as suas desculpas. Porque muitos de nós damos desculpas a várias situações. Se tem uma mulher que poderia inventar desculpa, era essa, de que ninguém me ajuda, ninguém me dá suporte, porque ninguém me liga, porque ninguém me faz isso por mim, porque ninguém me leva até Jesus. Ela poderia falar várias coisas, irmãos, mas ela venceu as desculpas. Quantas vezes nós usamos bengalas para tudo na nossa vida? Para tudo. Se você tem algum problema em qualquer área, irmãos, você sempre busca justificativas. Justificativas. Irmãos, nós precisamos ser maiores do que as nossas desculpas. Para de inventar desculpa. Sabe por quê? Desculpa não vai te levar a lugar algum. E muito mais, para de ficar esperando das pessoas o que você consegue fazer. Sabe, você consegue. Sabe, ao invés de você, às vezes ser aquela pessoa, aquele coitadinho, seja pessoa que seja remédio, seja cura na vida do outro. Sabe, e é interessante que eu não vejo relato aqui nessa passagem onde essa mulher, sabe, ela fica inventando desculpa, ela fica colocando empecilho, fica colocando barreira. Não, em todo tempo, toda a ação dela é para resolver. Ainda que não resolvia, ainda que não dava certo, mas toda a ação dela era em direção à cura. Era em direção à cura. O foco dela era a cura. Em qualquer coisa, tudo que ela fazia. Em tudo que ela gastava. Ela não gastou dinheiro com coisa supérflua. Ela gastava com a cura. Porque ela buscava aquilo lá. Ela teve que vencer as feridas na alma. Irmãos, Levítico capítulo 15 fala que por causa dessa enfermidade, ninguém podia chegar perto daquela mulher. Ninguém podia tocar nela. Então ela era rejeitada pela sua família. Ela era rejeitada pelas pessoas, pela sociedade. Era uma mulher que sofria. Então, ela teve que vencer essa ferida na alma. Ela teve que vencer a rejeição. Imagina essa mulher, o complexo de inferioridade. Imagina como que era a autoestima dela. E são situações que nós sofremos e que nós precisamos vencer. Como o complexo de inferioridade. Quantas vezes nós sofremos com a baixa autoestima? Às vezes você está aqui, mas você não consegue, às vezes, romper em alguma área da sua vida. Por causa de sentimentos internos, de coisas que está dentro de você, que está dentro do seu coração. Então, queridos, ela teve que vencer o tempo, a duração da adversidade. E foram 12 anos, 12 anos. Essa mulher teve que esperar. Sabe qual é o tempo da sua adversidade? Porque às vezes nós passamos por algumas situações, irmãos, vamos ser sinceros, que a gente quer perguntar para Deus, Deus, por quê? Por quê? Mas nessa manhã pode ser que essa pergunta precisa ser mudada. Para quê? Ao invés de por quê. Deus, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida com essa situação? Às vezes o momento agora é de mudar a pergunta. São 12 anos aqui, irmãos. Ela teve que vencer o desconforto, a dor. Não era só uma dor na alma, era uma dor no corpo. Uma limitação muito forte. Então assim, irmãos, quando nós sentimos dor, aí o buraco é mais embaixo, não é verdade? Quando você sente dor, você quer resolver a todo custo. Sabe, você quer buscar a solução.
ela teve que vencer a crise. E aí, irmãos, na área da saúde principalmente, né, nós não sabemos lidar com situações difíceis. Nós não sabemos lidar muitas vezes com a pressão, porque a crise é o ápice de um problema. É como se fosse o problema na sua forma pior. Essa é a crise. Então, e a crise, ela desencadeia algumas coisas na nossa vida. Ela traz medo, ela traz desânimo, acomodação. Mas qual é a crise que você tem enfrentado? Ela foi capaz de vencer a crise também. Sabe, são tantas coisas, né? Eu estou falando tudo isso, você imagina, irmãos, aquela mulher só tocou em Jesus, foi curada. Está vendo como que a gente passa numa passagem tão liso, e a gente não percebe quantos fatores tem envolvido numa atitude? Quantas coisas ela teve que vencer? É muita coisa envolvida, irmãos. Ela teve que vencer a inércia, sair de onde ela estava. Irmão, se ela ficasse parada lá, ia acontecer alguma coisa? Não. Ela saiu do estado de acomodação. Ela venceu a distância entre ela e o objetivo dela. Sabe qual que é a distância entre você e o seu objetivo? Qual é a distância, irmãos? Você já pensou sobre isso? Aquilo que você quer alcançar. Qual é a distância entre você e o seu sonho? Eu gosto de uma frase de Martin Luther King, eu sempre falo ela, que ele fala assim, olha, se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje, mas sempre siga em frente. Ou seja, siga em frente. Está difícil? Siga em frente. Está pesado? Siga em frente. Independente da situação, você não pode desistir. Porque às vezes hoje você está longe, mas se você fizer algo hoje, você já está mais perto do seu objetivo. Você sempre tem que seguir em frente. Se todos os dias você fizer algo, mais perto dos seus objetivos você vai ficar. Você pode ver na vida dela que estava doendo, ela seguia em frente. Ela era rejeitada, mas ela seguia em frente. Uma mulher amargurada, mas seguia em frente. Então ela teve que vencer a inércia, ela teve que vencer o medo, ela teve que vencer a multidão. Ela não podia chegar de qualquer jeito, irmãos. E a multidão representa aquilo que é mais poderoso do que nós. Sabe, tem situações, irmãos, que às vezes é mais forte do que nós. Mas essa mulher, ela venceu. E diante de uma situação difícil, irmãos, nós podemos fazer 3 escolhas. Eu não sei como que está a sua vida hoje, mas essas 3 escolhas você pode refletir e tomar uma decisão hoje na sua vida. A primeira dela é deixar essa situação te definir. Aquela mulher, ela não deixou aquela situação definir ela. Você percebe que ela estava doente, mas ela não era doente. Estar é diferente de ser. Então, irmãos, você não é, pode ser que você está. Pode ser que você está. Nunca deixe uma situação difícil ou algo que alguém falou te definir. O que te define é o que a palavra diz a seu respeito. Mas se você não tomar cuidado, a situação que você está vivendo, que está te consumindo, ela pode te definir. A segunda coisa é que você pode deixar essa situação difícil te destruir. Aí é pior. Sabe por quê, irmãos? A fraqueza que você não destrói, ela te destrói. Aquilo que você não controla, te controla. Então tem pessoas que às vezes é controlada por um vício, por um cigarro, por exemplo. Como que pode uma coisa tão pequena controlar uma pessoa, não é verdade? Então se você não controlar, você é controlado. O vício, a bebida, a prostituição. Se você não controla, você é controlado. Deus nos criou para dominar. Deus nos criou, sabe, para controlar. E não sermos dominados. Nós nascemos para governar. Então, irmãos, você tem que governar pelo menos a sua vida. Você não pode ser escravo. E a gente percebe que às vezes uma situação, ela nos domina a tal ponto que ela nos destrói. Então, primeira coisa, você não pode deixar uma situação te definir, você não pode deixar uma situação te destruir, mas a terceira escolha, que é a melhor escolha, você pode escolher sair dessa situação mais forte. Essa é uma escolha sua. Eu vou sair mais forte.
eu vou voltar mais forte. E foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Ela voltou mais forte. Voltou mais forte. Quais eram as virtudes na vida dessa mulher? Ela ouviu falar de Jesus. Esse foi o primeiro ponto. Ela era tão focada na cura dela que ela ficava atenta às oportunidades. E a primeira oportunidade é essa, ela ouviu falar. Sabe, irmãos, que tipo de vozes que você tem ouvido? Que tipo de conselho que você tem ouvido? Aqui começou a cura verdadeira. Aqui começou o processo da cura, quando ela ouviu. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar. Sabe, irmãos, e aquilo mexeu com ela. E às vezes nós temos dado ouvido a vozes externas, a mídia. Sabe, às vezes hoje o mundo da internet envolve, mas eu quero dizer, irmãos, a voz da internet, das pessoas que você segue, da televisão, da mídia, não pode ser mais alta do que a voz de Deus no seu coração. Não pode ser. A voz do Senhor precisa ser maior. A voz do Senhor, o que a palavra diz, ela precisa governar a sua vida. Você não pode ser levado por todo vento de doutrina. Você precisa ter uma mente forte. Então, essa mulher, ela ouviu e ela creu naquilo, irmãos. E quando ela crê, o problema fica menor. Quando nós cremos em Jesus, quando nós ouvimos Jesus, o problema fica menor. Então, irmãos, fique atento às oportunidades. Sabe, fique atento àquilo que Deus está falando. Sabe, ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela pensava, mas se Jesus, ele cura, se Jesus ressuscita, se ele cura um leproso, ele pode me curar. E aquilo mexeu com ela, porque de ouvir, ela toma uma atitude. Ela sai de uma atitude passiva para uma atitude ativa. Ou seja, essa mulher não ficou no lugar da doença. Essa mulher não ficou no lugar da desgraça. Ela não ficou no lugar de morte. Ela saiu daquele lugar, irmãos. Então não é só ouvir Jesus. É como você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Mas é você sair, não é um espaço físico, mas é sair, é mudar um posicionamento. Sabe, não é só ouvir, é agir. As coisas aconteceram na vida dela, irmãos, porque ela agiu. Sabe, ela teve uma atitude. Ela saiu daquele lugar, o lugar da desesperança. E qual é a atitude que você precisa tomar? Qual é o lugar que você precisa sair? De onde você precisa sair? Ela precisava sair daquele lugar, irmãos. Então, aquela mulher, ela saiu. Sabe por que ela saiu, irmãos? Porque ela tinha sonhos. Ela tinha objetivos. Ela tinha alvos. E aí são detalhes tão importantes na nossa vida que nos impede, às vezes, de desistir de algo. É uma pessoa que tem sonhos. Uma pessoa que tem sonho, ela não desiste com facilidade. Ela permanece. Ela não joga toalha. Ela sempre busca mais. Então, às vezes, irmão, eu quero te perguntar, por que você acorda todos os dias? Às vezes você está aqui hoje, você fala assim, eu estou só sobrevivendo. Eu só estou sobrevivendo. Irmãos, você precisa ter um propósito. Por que você acorda todos os dias? Por quê? Se você não tem um propósito, crie um propósito. Crie um. Mas não levante sem um propósito. Não faça as coisas sem um propósito. Então é muito importante você entender isso. Que tinha coisas por trás que impulsionavam aquela mulher a fazer as coisas. E com certeza, ela tinha o desejo dela. Ela tinha vontade, ela seguia em frente. Sabe, ela não ficava remoendo o passado. Porque muitas vezes nós não conseguimos avançar porque estamos remoendo o passado. Ah, porque não dá certo, porque nada funciona. Sabe, porque as coisas sempre deu errado para mim, e é assim que vai ser, nada vai mudar. Sabe, em momento algum, ela fica remoendo. Por quê? Porque ela tinha vontade de vencer. E por isso ela venceu. Irmão, você tem vontade de vencer? Tem, igreja? Vocês têm vontade de vencer? Será que nós temos vontade de verdade, irmãos? Porque muitas vezes nós falamos isso da boca para fora. Isso é predominante, você ter vontade de vencer, de conquistar. Sabe, porque às vezes você até fala, mas a sua atitude não condiz com aquilo que você está falando. Às vezes, a gente que gosta, né, de futebol, tem aquele time que ele precisa vencer, ele tem que ganhar, irmãos, mas é uma fraqueza jogando. Você faz, parece que não está precisando ganhar.
É a mesma forma a gente olha para a vida das pessoas, você fala assim, a pessoa precisa. Gente, ela tem que, depende dela, ninguém vai fazer por ela. Mas você olha e fala assim, não tem vontade de vencer não. Não tem vontade não. Sabe, nós precisamos ter mais vontade. Sabe por quê, irmãos? A vontade, ela vence o desânimo. Então, olha só, essa mulher, antes da cura, ela já falava, ela falava assim, ó, se eu tão somente tocar nas vestes, eu vou ser curada. Irmãos, ela já estava declarando antes, de tanta vontade que ela tinha. E ela foi até o fim. Era uma mulher determinada. Ela decidiu firmemente ir até o fim. Então, decida romper, irmãos. Sabe, ela gastou tudo que ela tinha. Ela sentiu dor, foi rejeitada, mas ela continuou. Sabe, irmãos, vai ser difícil às vezes. Pode ser que seja difícil, pode ser que vai doer, pode ser que você vai sofrer, pode ser que você vai se sentir sobrecarregado. Mas não desista. Sabe, seja perseverante como essa mulher. Sabe, o objetivo dela era a cura, e qual é o seu objetivo? Por que você desistiu? Por que você parou de sonhar? Por que você parou de buscar? Sabe, irmãos, a força, a resiliência, a perseverança dessa mulher mexe muito comigo. Porque o tempo todo ela buscando, ela batendo. O tempo todo. Sabe, nós precisamos aprender com esses princípios, sabe, com essas atitudes, de que eu não vou desistir. Eu vou até o fim, seja lá o que você quer. Se você quer a conversão de sua família, eu não vou desistir, eu vou até o fim. Eu vou buscar mais, eu vou querer mais. Se eu estou orando, eu vou orar mais. Mas parece que tudo está ficando esquisito, tudo está dando tudo errado, mas continua, irmão, vai lá. Ela não estava 12 anos. Para ela já estava perto da morte, mas ela não desistiu. Ela falou assim, eu posso até morrer, mas eu vou lutar até o fim. E é assim na nossa vida, sabe, nós precisamos ter isso, esse espírito no nosso coração, porque a gente desiste muito fácil das coisas. Desiste muito fácil. A gente pega um livro para ler, a gente desiste, larga o livro. A gente começa uma faculdade, larga a faculdade. A gente começa um casamento, larga o casamento. A gente começa um negócio, larga o negócio. Sabe, muitas vezes, esse espírito que fica rondando, sabe, a nossa vida de fazer desistir, de fazer parar, de fazer largar tudo. Irmãos, isso não é de Deus, não. Nós precisamos ir até o fim. Até o fim. Sabe por quê? A vitória pertence àqueles que nunca desistem. É aqueles que nunca desistem. Você pode ver que qualquer pessoa que conquistou algo, é porque ela foi até o fim. Até nos momentos mais difíceis, ela não abandonou. Por isso que ela desfruta às vezes de uma vida abundante, da graça de Deus. Então, irmãos, determinação é tudo. Sabe, a nossa vida é curta demais para a gente ficar desistindo das coisas. E a gente vê as características aqui dessa mulher. Sabe, aqui olha, mesmo com a cura tão perto, ela manteve o equilíbrio. Ela não entrou em desespero. Ela foi inteligente. Ela falou assim, eu não posso fazer escândalo aqui, senão as pessoas vão me tirar. Eu não posso segurar Jesus. Como que eu vou segurar Jesus? Não posso nem tocar nele. Como que eu vou fazer, irmãos? Ela falou assim, eu não posso prender, eu não posso fazer, mas eu posso tocar nas vestes dele. E foi isso que ela buscou. Ela profetizava antes mesmo, como eu disse aqui. Ela declarava o que ela ia alcançar. E com isso, irmãos, ela foi criando, como eu falei no começo, um ambiente de milagre. O ambiente de milagre, ele não nasce pronto, ele é criado. Ele é criado. É um ambiente de milagre. Aqui na igreja nós podemos criar um ambiente de milagre. É quando a igreja se une, nós buscamos isso. Vocês lembram lá quando a igreja se uniu e Pedro estava preso? E as cadeias foram abrindo? Irmãos, eles criaram um ambiente de milagre. O ambiente de milagre, ele é criado. Você pode criar dentro da sua casa um ambiente de milagre. Por que as coisas não acontecem na minha casa? Porque eu não crio esse ambiente. Eu preciso criar. Eu preciso colocar louvor, eu preciso orar, eu preciso clamar. Sabe, eu preciso unir com a minha família. Preciso orar junto. Então esse ambiente, ele é criado. E aí, irmãos, até aqui nós vemos só a atitude da mulher. Mas eu quero finalizar essa palavra falando sobre as atitudes de Jesus. Porque até então eu falei o que essa mulher fez. Mas o que Jesus fez? O que Jesus fez? Irmãos, primeira coisa, antes de tudo,
entenda algo, Jesus pode restaurar qualquer área da sua vida. Isso tem que estar claro na sua mente. Jesus pode restaurar qualquer área da sua vida, seja ela qual for. Se isso estiver bem estabelecido na sua mente, já é um ótimo caminho. Sabe, ele pode fazer. Mateus 28:18, ele vai dizer, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então ele tem todo o poder, sabe? Mas para Jesus fazer algo, assim como foi com aquela mulher, ela teve que ir até Jesus. Ou seja, tem um lugar que nós precisamos chegar. Você vê, a filha de Jairo foi ressuscitada? Sim ou não? Mas Jairo teve que ir até Jesus, não é verdade? Essa mulher, ela foi curada, mas ela teve que ir até Jesus. Aquela mulher cananeia, que comeu das migalhas, a filha dela foi curada? Sim, mas ela teve que ir até Jesus. Então vocês percebem que é necessário nós sairmos do nosso lugar? Existe algo que é eu e você, que nós precisamos fazer? Então, irmãos, se nós queremos experimentar alívio, nós precisamos ir para a presença de Deus. Se eu quero experimentar cura, vai para a presença de Deus. Se eu quero ser liberto, vai para a presença de Deus. O que você for buscar, coloque ele como prioridade, irmãos. Vai para a presença de Deus. Sabe, seja lá, se você quer sentir uma paz verdadeira, vai para a presença dele. E a obra de Deus, ela é completa. A obra de Deus, ela é completa. Essa mulher, ela estava machucada na alma, no corpo e no espírito. Quando Jesus encontra com ela, aliás, ela se manifesta, Jesus, a primeira palavra que Jesus fala para ela é o quê? Filha. Irmãos, isso era tudo o que ela precisava ouvir. Às vezes mais do que estancar a hemorragia. Às vezes mais do que a cura no corpo. Ela precisava ouvir essa palavra. Quando Jesus fala filha, ele está curando a alma dela. Ele está curando as feridas internas dela. Quando ela toca, ela recebe a cura só no corpo. Mas quando Jesus chama ela de filha, ela recebe a cura na alma. E quando ela se apresenta, Jesus fala assim, a tua fé te salvou. Jesus traz a cura no espírito. Irmãos, isso mostra lá em Isaías capítulo 53, verso 5, se eu não me engano. Projeta aí para mim. Que você vê que a obra de Deus, o que ele fez na cruz, foi algo completo. E é isso que ele espera de mim e de você. Quando ele fala assim, olha, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, isso aí é cura de quê, irmãos? Cura no espírito, dos nossos pecados. Aqui ele promove a cura no espírito. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, aí é cura na alma. A paz verdadeira é só ele que pode dar. Aqui é cura na alma. Mas quando você vai para o final, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, aí é a cura no corpo. É corpo, alma, espírito. Deus vai trabalhar essas três áreas na sua vida, irmãos. Essas três áreas, é corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, acho que 5:23, se eu não me engano, fala que nós temos que nos apresentar diante do Senhor com essas três esferas, de formas íntegras. Corpo, alma e espírito. E foi isso que Jesus fez na vida dela. E Jesus, quando ele faz, ele começa a devolver. A equipe de louvor já pode subir? Pode subir. É isso mesmo, olha lá. Ó. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São essas três partes. E quando Jesus devolve aquela mulher para a sociedade, ele devolve ela diferente, irmãos. Jesus devolve a vida social. Jesus devolve a saúde física. Jesus devolve a sua dignidade. Jesus devolve os seus sonhos. Olha a força que tem a obra de Deus na vida do homem. Jesus devolve o sorriso. Jesus devolve a alegria na vida dela. Sabe, é isso que Jesus quer devolver, quer trazer de volta na sua vida.
Quem sabe tem coisas, tem situações que roubaram o seu brilho, o seu sorriso. Mas Deus pode restaurar, irmãos. Como eu falei, Ele pode restaurar qualquer área da sua vida. Ele pode te devolver aquilo que te foi roubado. Então, queridos, toma posse dessa palavra. Sabe, não desista. Seja determinado até encontrar. É até você chegar. É até o fim. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que aqueles que perseverarem até o fim vão receber a coroa da vida. Vamos ficar de pé, feche seus olhos. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Queridos, quem sabe alguma parte dessa palavra que eu citei, pode ser que mexeu com você. Às vezes mexeu na sua alma. Às vezes mexeu nos seus sentimentos, na sua mente. Quem sabe trouxe algum tipo de reflexão. São tantas coisas que a gente precisa vencer nessa vida, irmãos. Sabe, aquela mulher, ela teve que passar por cima de tanta coisa. Ela não era uma super mulher, mas ela tinha uma marca muito forte, que é a atitude. Ela não era a mulher mais poderosa, ela só tinha atitude. Atitude. Mesmo que estava dando errado, ela não parava, ela continuava. Eu tenho certeza que ela tinha essa convicção. Pode ser que eu vou morrer na praia, pode ser que eu vou morrer, mas eu vou morrer tendo atitude. Eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando. Sabe, isso está, às vezes, a maior riqueza na vida de um homem. De ter essa personalidade. Eu vou lutar. Eu não vou desistir. Pode ser que seja grande demais, pode ser que seja pesado demais, pode ser que seja muito forte, mas eu não vou desistir. Que Deus nos dê esse espírito de ousadia, de coragem, de otimismo. Que Deus nos encha de fé para poder avançar. Sabe, irmãos, e agora para a gente finalizar, nós vamos cantar um louvor. Mas eu queria que antes disso, vamos todos nós juntos, levantando a nossa voz, levantando as nossas mãos, vamos criar nesse lugar um ambiente de milagre. Vamos criar um ambiente de milagre. Sabe, nós podemos criar esse ambiente. À medida que você declara, palavras são sementes no mundo espiritual. Quem sabe você ainda não está vivendo isso, mas você já pode declarar. Porque aquela mulher, ela não estava curada ainda. A hemorragia estava lá, o sangue estava saindo, mas ela já falava assim: olha, eu vou só tocar porque eu vou ser curada. Eu já tenho certeza que eu vou ser curada. Isso é fé. E é sobre isso que eu estou falando, irmãos. Vamos criar um ambiente de milagre. Você já pode profetizar. Às vezes você não está vivendo isso materializado, mas você já pode dizer, com os olhos da fé você já pode visualizar, e com a sua boca você já pode profetizar o seu milagre. Comece a declarar, porque palavras são sementes no mundo espiritual. Declare, profetiza. Sabe, aquilo que você profetiza tem poder, tem poder. Não é por quem está aqui, não é por quem está falando, não é pela equipe aqui que está ministrando, é porque o Senhor está nesse lugar, irmãos. É a presença dEle que faz todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos buscar, como Ele diz: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É Ele que nos ensina a bater, é Ele que nos ensina a buscar com intensidade, é Ele. Vamos buscar, irmãos, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Nós queremos mais do Senhor, ó Pai. Nós profetizamos o milagre sobre a nossa família, o milagre sobre a igreja, o milagre sobre a nação. Nós oramos, meu Pai, para que o Senhor se manifeste. Nós oramos para que o Senhor se manifeste, ó Pai, nos hospitais.
aonde as pessoas mais precisam, meu Pai. As pessoas que estão enfermas do corpo, que estão enfermas da alma, nós declaramos, nós profetizamos. Vamos, sonhos, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. Deixa Deus fluir, deixa Deus fazer. Isso, irmãos, vamos orar, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar. Nós podemos criar esse ambiente de milagre. Santo Deus, Tu tens liberdade aqui, ó Pai. Vem, Senhor, vem. É a Tua presença, vem. Santo, Santo, Santo. São tantas lutas, tantas dores, tantas aflições, quantas tentativas em vão. Por tanto tempo esperei pra te encontrar, pois Tu és, Senhor, minha única esperança. De Ti ouvi falar, estavas tão perto de mim. Corri ao Teu encontro, fui buscar minha cura. Sinto as vestes tocar e acreditar, serei curado de todas as dores, se eu somente clamar, Filho de Davi. Tem compaixão de mim, tem compaixão. Sinto as vestes tocar e acreditar, serei curado de todas as dores, se eu somente clamar, Filho de Davi. Tem compaixão de mim, tem compaixão. Aleluia, Pai. Nós queremos ser maiores, Pai, porque nós sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas. Nos ajude, ó Pai, nos ajude. Nós precisamos de Ti, ó Pai. De Ti ouvi falar, estavas tão perto de mim. Corri ao Teu encontro, fui buscar minha cura. Sinto as vestes tocar, acreditar, serei curado de todas as dores, se eu somente clamar, Filho de Davi. Tem compaixão de mim, tem compaixão. Toquei o Senhor, Seu poder me curou. Ao olhar nos Meus olhos, vi Seu grande amor. Eu me prostro aos Teus pés, rasgo meu coração a Ti. Minha fé chamou Tua atenção, estou livre do meu mal. Toquei o Senhor, Seu poder me curou. Ao olhar nos Meus olhos, vi Seu grande amor. Eu me prostro aos Teus pés, rasgo meu coração a Ti. Minha fé chamou Tua atenção, estou livre do meu mal. Meu Deus, Senhor, nós não temos palavras para agradecer o que o Senhor fez aqui nesse lugar. Eu quero dizer que
tudo sempre será para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que o Senhor te abençoe. Você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.